Nessa parte do nosso módulo de reatividade, a gente vai falar sobre as aplicações das tecnologias nucleares. Esse aqui é o ciclo que foi proposto pelo próprio Instituto Nuclear Brasileiro, que mostra sobre a sistemática, né, da produção de energia a partir de fontes nucleares. Principalmente no Brasil, se fala sobre produção energética e sobre purificação de produtos ou aditivação de moléculas para que elas se tornem radioativas para fins terapêuticos, né? Na radioterapia, no tratamento oncológico. Basicamente, a sistemática é essa. Ó. Tudo começa então com a mineração e a produção dos óxidos de urânio, como na Bahia é muito produzido isso aqui no Brasil, sendo que na Austrália e Canadá são os principais países produtores de óxido de urânio do mundo. Depois tem uma conversão desse óxido de urânio em fluoreto de urânio. Tem um enriquecimento isotópico que se usa para esses métodos de ultracentrifugação. Depois há uma reconversão do fluoreto de urânio em óxido de urânio mais simples, vira essas pastilhas que vai compor o elemento combustível na usina nuclear e aí, enfim, na usina nuclear isso aí serve para gerar energia. Basicamente esse processo. Eu vou entrar com vocês agora numa usina nuclear. Está aí na tela já, então aqui está uma usina nuclear. A gente observa que a grande maioria das usinas nucleares precisam estar próximos ou ao lado de bons sistemas de captação de água. Basicamente, uma usina nuclear ela precisa de um bom abastecimento hídrico para os seus processos. Aqui estão os tubos de abdução de água. Essa água é utilizada como fluido de arrefecimento, está em português de Portugal aqui, é como fluido trocador de calor, serve para resfriar os reatores. Particularmente, essa usina nuclear que nós estamos aqui agora é uma usina um pouco mais moderna, né? Não é uma usina que tem aquelas abóbadas, não lembra a usina nuclear dos Simpsons também, né? Que tem aquelas chaminés que ficam liberando vapor de água o tempo todo. Vale também outra ressalva: os principais poluentes, né? Os gases poluidores liberados por uma usina nuclear é essencialmente vapor de água, tá? Então, assim, é bastante inofensivo. O problema da energia nuclear é outro, é que a energia nuclear essencialmente ela gera um resíduo que não há destinação final adequada. Vai caber ao Estado, para o resto da vida, monitorar e acompanhar aquele produto da geração energética nuclear. Tá, bora entrar no reator então. Agora a gente está dentro do reator nuclear. Então, vale a lembrança que tem uma parede dupla nos reatores nucleares. É muito comum também hoje em dia a utilização de reatores nucleares submersos ou subterrâneos por fins de proteção, mas as paredes de um reator nuclear são desenhadas para suportarem até ataques terroristas, tá? É feito para isso. Então aqui, ó, essa coisinha do meio que eu estou dando um zoom aqui, ó, aqui essas pastilhas, esses tubos finos, é onde ficam os pellets de urânio, urânio radioativo fica aqui dentro. Basicamente, esses demais tubulações todas aqui são só trocadores de calor. Aqui entra o elemento combustível, que são as partículas radioativas. Tem um sistema de circulação de água, né, aqui os bombas, né, permutadoras de calor, que vai fazer com que a água entre em contato com o material radioativo. A água vai ser aquecida, vai fazer as turbinas girarem, a turbina vai passar por um gerador, esse gerador vai passar por um transformador e vai chegar ao sistema elétrico aqui no cantinho direito da tela. Basicamente é esse o processo. Vamos dar um detalhe na sistemática da produção de energia, olha aí. Deixa eu só tirar do lugar aqui o nosso logo. Pronto. Então tudo começa aqui nesse circuito vermelho, é onde tudo começa. Nesse circuito vermelho, nós temos água quente, a água que tem contato direto com o dióxido de urânio, aqui no canto esquerdo da tela. Essa água tem contato direto com o dióxido de urânio. Observe que essa água que passa pelo caminho vermelho é um circuito fechado, é também chamado de circuito primário, olha aí. O circuito primário, essa água vem aqui, troca calor. Observe que essa tubulação aqui, ó,
é só uma troca de calor mesmo. A tubulação, ela não tem contato com a tubulação, o conteúdo, né, com a água da tubulação externa. Vem aqui, troca calor e volta. Essa água quente fica recirculando aqui nesse processo. Esse é o circuito primário. Essa água, ela está contaminada. A água do circuito secundário, que é esse, não é contaminada mais. É essa água aí da setinha amarela. Essa água do circuito secundário, ela recebe o calor aqui, ó, da tubulação em vermelho, vira vapor, vira um vapor superaquecido. Esse vapor vai vir e vai mover uma turbina aqui no canto direito da tela, ó, a turbina girando. Move uma turbina. Essa turbina é que abastece lá o gerador, o transformador e vira energia elétrica daqui para frente. Observe que ainda tem agora um circuito terciário, ou circuito de refrigeração, que é esse. O circuito terciário, ou circuito de refrigeração, tem a água que é capturada lá do recurso hídrico. Aqui a água entra, troca calor novamente com a água do sistema secundário e ela volta, ela é despejada novamente no mar ou no recurso hídrico, no rio ou no lago. Esse é o processo. Vamos dar uma olhada na nossa usina nuclear brasileira agora. Estamos aqui em Angra dos Reis. Aí, galera, a gente está em Angra. Angra, que é uma maravilha, né? Um dos lugares mais lindos do Brasil. Aqui fica a usina nuclear de Angra. Aqui é a praia do laboratório, a praia secreta. Observa aqui, vamos dar um zoom aqui na usina nuclear de Angra. Deixa eu carregar. Então, a usina nuclear de Angra, que é a nossa fonte de geração nuclear brasileira, é estruturada com base em 3 usinas: usina nuclear de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, aqui na ponta, ó. Só que a Angra 3 ainda não está pronta, né? Uma obra megalomaníaca que já foi superfaturada por alguns longos anos. Inclusive, o nosso ex-presidente Michel Temer até já esteve envolvido nessa supervalorização da usina de Angra 3. Tá, Angra 2, ela gera energia o suficiente para abastecer uma boa parte do norte do estado do Rio de Janeiro, Angra 2. Angra 1 também é a mais antiga, não é das melhores. Angra 1 não gera muita energia, basicamente ela serve para manter essa sistemática aqui da usina funcionando. Mas uma coisa que a gente observa, inclusive na usina nuclear brasileira, olha só, a disposição de água por perto. Tem esses quebra-mar aqui, né, que são barreiras para evitar ondas e tsunamis. Foi o que aconteceu em Fukushima. Também tinham esses quebra-mar, só que Fukushima foi uma situação de terremoto, né? E aí o terremoto deu origem a uma tsunami que fez com que os geradores parassem de funcionar. Toda usina nuclear ela funciona acoplada a uma rede de geradores termoelétricos, né? São geradores de primeiro, segundo e terceiro grau. Basicamente são 3 geradores que, se um parar de funcionar, outro entra em funcionar. São geradores termoelétricos. Mas por que esses geradores termoelétricos são essenciais? É porque se a usina não tiver uma fonte externa de energia e de alguma forma a usina não consegue se abastecer, o que acontece? As bombas trocadoras de calor param de funcionar. E se para de trocar calor, esse é o principal problema de usina nuclear. Se para de trocar calor, causa um superaquecimento do sistema que pode levar a situações perigosas. Foi o que aconteceu em Fukushima e foi o que aconteceu em Chernobyl também. Basicamente, o que aconteceu em Chernobyl foi por uma série de erros com as usinas termoelétricas auxiliares que pararam de funcionar. O sistema de abastecimento de água de resfriamento parou de funcionar e aí a coisa toda perdeu o controle. A reação em cadeia lá do urânio, que libera energia o suficiente para fazer o concreto derreter. E aí o concreto derreteu e vazou radioatividade para a atmosfera, virou chuva e contaminou o lençol freático e virou aquele drama todo. Tá aqui a nossa usina nuclear brasileira, então. Observe que as usinas nucleares, elas são obras razoavelmente complexas, mas são ainda mais menores em termos de ocupação territorial do que uma usina hidrelétrica. Isso aqui, ó, são galpões
onde fica o lixo radioativo. Os barris de chumbo com lixo radioativo ficam acumulados nesses galpões aqui para sempre e é acompanhado pelo Estado e pelo sistema nuclear brasileiro para sempre, porque um dos problemas, na verdade, um dos desafios das tecnologias nucleares é esse, é que não há uma destinação final adequada ainda. Então tá, então falamos sobre a dinâmica da utilização das tecnologias nucleares para fim de geração de energia. As tecnologias nucleares não servem só para isso, não é só para bomba, nem só para gerar energia. É possível, por exemplo, esterilizar alimentos usando energia nuclear. Aqui eu tenho um exemplo de mamão, né, que é um mamão que não foi irradiado e o mamão que foi irradiado. A irradiação usa uma tecnologia de emissão de partículas beta mesmo, beta, né, aquela emissão beta que vocês já estudaram, para eliminar toda a cultura de micro-organismo possível que haja na superfície do respectivo alimento. Isso aumenta e muito a durabilidade do alimento, aumenta muito a validade do alimento, a irradiação. Isso já foi questão Enem. E não tem problema a irradiação de acontecer, tá? Não há problema algum. A irradiação é um método seguro, o mamão não fica radioativo. A questão Enem falava justamente sobre isso. Cogitava-se se o alimento vai se tornar radioativo, e não é assim, não funciona dessa forma. Aqui é o uso da radiação em radioterapia, são dois métodos de emissão de radioterapia, que uma radioterapia sendo realizada na possibilidade de um tumor craniano, né, um tumor cerebral. A questão toda que é possível identificar pelos métodos aqui de radioterapia, que é a radioterapia da mama, é que os métodos são bastante seletivos. São métodos regioseletivos, eles são capazes de atingir de uma forma mais direta o órgão que não está saudável, né, onde fica ali o nódulo cancerígeno. Por isso, a utilização de radioterapia é um método que deve ser considerado e é uma tecnologia que tende a se expandir muito mais. Eu tenho uma tese em que a energia nuclear vai crescer cada vez mais em termos de ocupação de mercado. Os investimentos nos últimos anos em energia nuclear têm crescido muito. É um método razoavelmente bom. O problema é só esse, né, dos resíduos que não possuem uma destinação final adequada. E uma outra possibilidade de resíduo, que é a água quente contaminar, né, o ecossistema vizinho ali onde fica a usina nuclear. Mas se tudo funcionar direitinho, se a legislação ambiental for cumprida à risca, não tem esse problema da contaminação térmica. Não há esse problema. Só mesmo o inevitável, que é o cuidado com o lixo radioativo. Aqui, basicamente, a sistemática da produção de urânio, sua sistemática que pode servir para enriquecimento até para bombas, né, como enriquecer urânio. Até tem um videozinho do urânio, até postei no Química BR recentemente, tá aqui já, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é uma pedra, ó, de óxido de urânio. Olha só, a pedra de óxido de urânio, ela está num ambiente controlado, né? Basicamente isso aqui é uma suspensão de álcool com gelo seco, né? Que está deixando bem resfriado essa suspensão aérea. E esses risquinhos que vocês estão vendo aí, ó, são as emissões radioativas da pedra do óxido de urânio acontecendo. Deixa os rastros aí o gelo seco. Essa é só um experimento que demonstra, né, as emissões do óxido de urânio. Aqui é uma outra ilustração dele. Em todas as direções, as emissões, aquele experimento demonstra. Fato é que o urânio natural é encontrado no solo numa concentração de pureza de 0,7%. Ele tem que ser muito enriquecido para chegar a virar uma pastilha radioativa numa usina nuclear e para virar uma bomba. Ele tem que ser enriquecido a pelo menos 4 a 5% de pureza para servir numa usina nuclear. E para vocês terem uma ideia, para ele ser utilizado uma bomba nuclear, tem que ser enriquecido até 90%. Lembrando que o urânio é o principal elemento radioativo, mas também não é o único. É possível utilizar plutônio e outros demais elementos para esse processo. Esse aqui é o processo da centrifugação, aqui os centrifugadores. Eu vou estar mandando esse material para vocês vão poder olhar e lê-lo com mais calma, esse infográfico aqui sobre o processo do enriquecimento da purificação de urânio. As bombas nucleares
nucleares que foram usados até hoje, né, em guerra, as únicas foram bombas de Hiroshima e Nagasaki. Chernobyl não, Chernobyl foi um vazamento nuclear. Tá? É Hiroshima e Nagasaki, que foi os Estados Unidos atacando o Japão na Segunda Guerra Mundial. Inclusive foi isso que determinou o fim da Segunda Guerra Mundial, com a vitória para os Estados Unidos. Mas depois disso virou crime de guerra usar armas nucleares, né, armas de destruição em massa, apesar de que ao redor do mundo quase todas as nações desenvolvidas possuem ou anunciam possuir armamentos nucleares. Então tá aí as tecnologias possíveis, né, de usar energia nuclear. Bora fazer questões agora? Enem adora cobrar questões que envolvam um pouco desses conceitos, principalmente de termos de energia nuclear. Bomba nuclear e radioterapia não é tão recorrente. Irradiação de alimentos com energia nuclear também já caiu. Vai estar na listinha de vocês. Tchau, tchau.